Leitura do dia. 42/365. Números 7 a 9. Esse é o Projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 11 de fevereiro de 2023 do Plano Anual. Número 7. Após a conclusão das obras no tabernáculo, na unção e consagração dele, os líderes das 12 tribos levaram presentes e ofertas que seriam usadas na rotina e na manutenção do tabernáculo. Todas as pessoas participaram, pois o santuário pertencia a todos. Imagine poder ouvir a voz de Deus. Moisés deve ter tremido com o som dela. Nós temos a palavra de Deus escrita, registrada na Bíblia, e devemos ter para com ela a mesma reverência e o mesmo respeito que Moisés teve. Algumas vezes Deus falou diretamente a seu povo para ensiná-lo a maneira correta de viver na Bíblia. Estão registradas estas orientações para fornecer-nos um conhecimento do caráter de Deus. Como é trágico quando negligenciamos as palavras do Senhor assim como Moisés. Temos o privilégio de falar com Deus, mas Ele nos responde de maneira diferente, por meio de Sua palavra escrita e da direção do Espírito Santo. Para recebermos esta orientação, precisamos buscar a Deus assim como fez Moisés. Números 8. As lâmpadas garantiam luz para que os sacerdotes pudessem realizar suas tarefas. A luz era também uma expressão da presença de Deus. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas mas terá a luz da vida. O menorá, um candelabro de ouro com 7 braços, ainda é um dos maiores símbolos da fé judaica, porque os levitas deveriam aposentar-se aos 50 anos de idade. Os motivos eram provavelmente mais práticos do que teológicos. 1. Mover o tabernáculo e toda a sua mobília pelo deserto requeria força. Os homens mais novos estavam mais aptos para o trabalho pesado. 2. Os levitas acima de 50 anos não paravam de trabalhar completamente. A eles era permitido auxiliar em várias tarefas mais leves na rotina do tabernáculo. Isto ajudava os mais novos a assumirem mais responsabilidades e permitia aos mais velhos orientá-los e aconselhá-los. Números 9. Essa é a segunda Páscoa. A primeira fora instituída no Egito. A Páscoa e a festa dos pães asmos duravam 8 dias. A Páscoa era uma comemoração pelos israelitas terem sido libertos da escravidão do Egito pelo poder de Deus. Vários homens foram a Moisés porque estavam imundos, talvez tenham tocado em um cadáver ou entrado na tenda de uma pessoa que havia morrido. Isso os impedia de participar do banquete da Páscoa. Note que Deus não ajustou as exigências de santidade da Páscoa. Os padrões foram mantidos. E o homem só pôde participar da festa no mês seguinte, com o consentimento de Deus. Isto ao mesmo tempo garantiu a observância das normas de santidade e que o homem participasse da celebração comum a todos os homens israelitas. Algumas vezes enfrentamos situações difíceis e a solução mais óbvia parece ser comprometer os padrões de Deus. Mas assim como Moisés devemos usar a sabedoria e a oração para chegar a uma solução viável. Algumas vezes ficamos tentados a inventar desculpas para que os ímpios não sigam as instruções de Deus quanto ao modo de vida. O Natal e a Páscoa, por exemplo, costumam ter outro significado para eles. Contudo, os textos do Antigo Testamento comprovam que dos estrangeiros era esperado que seguissem as mesmas leis e práticas dos israelitas. Deus não estabeleceu padrões diferentes para os ímpios, nem naquela época nem agora. A frase um mesmo estatuto haverá para vós assim para o estrangeiro como para o natural da terra enfatiza que os não-israelitas também estavam sujeitos aos mandamentos e às promessas de Deus. Ele separou Israel com um propósito especial, para que a nação demonstrasse que todos poderiam e deveriam segui-lo. Seu propósito era de que todos obedecessem. Uma coluna de nuvem cobria o tabernáculo durante o dia e uma coluna de fogo à noite guiava e protegia os israelitas enquanto viajavam pelo deserto. Alguns dizem que esta coluna talvez fosse um vaso com piche em que se ateava fogo. Suas chamas e fumaça podiam ser vistas à noite. No entanto, um vaso de piche não poderia levantar ou deslocar-se por si mesmo à frente do povo. A Bíblia é clara ao afirmar que a coluna de nuvem e a coluna de fogo não eram um fenômeno natural,
mas sim o símbolo da presença de Deus e a evidência de sua ação de proteger e conduzir seu povo. Os israelitas se deslocavam e acampavam segundo a orientação de Deus. Ao seguirmos a direção do Senhor, sabemos que estamos no local onde Ele nos quer. Seja em movimento ou parado. Você está fisicamente em algum lugar neste momento. Em vez de orar perguntando Deus o que quer que eu faça a seguir, indague: Senhor, o que queres que eu faça enquanto estou aqui? A orientação de Deus não é apenas quanto a seu próximo passo. Ele tem um propósito para você agora. Comece a compreender o que Deus deseja para a sua vida neste momento.